Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, população que nos ouve, que nos assiste, população que está aqui presente no plenário, nosso muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que hoje escolhi essa camisa aqui para homenagear as mulheres, o que faço na pessoa da minha avó, Maria, da minha mãe Fátima, da minha esposa Gláucia e das minhas filhas Emanuele e Heloíse, e na pessoa das vereadoras aqui presentes, né, as nossas homenagens às mulheres. Ontem o Fantástico fez uma matéria muito bonita em relação às mulheres, e eu tenho a certeza que nós, homens, não temos a metade da capacidade que as mulheres têm de pensar, a metade da habilidade que as mulheres possuem. Parabéns, mulheres, pela data que se aproxima. Também gostaria, primeiramente, de falar a respeito de uma situação que muitas vezes nós cobramos os munícipes, proprietários de casa, a respeito das suas calçadas. Mas nós também temos o dever, né, enquanto poder público, de cuidar das nossas calçadas. E é inevitável trafegarmos por Bauru, pelas ruas principais, e nem estou falando aqui de ruas que não são tão transitadas, e nos depararmos com a impossibilidade de continuarmos a nossa caminhada por conta das calçadas que não existem espaços públicos. E eu gostaria de contar com a colaboração da TV Câmara para colocar algumas imagens em relação a isso. Veja só, nós estamos falando de uma praça na rua Bernardino de Campos. Então, essa praça é uma rua, aliás, a rua Bernardino de Campos é uma rua de grande movimentação, né? É uma rua onde trafega ônibus, onde as pessoas, os particulares e proprietários de casas precisam colocar, né, as suas calçadas, e o poder público não tem calçada para dar seguimento às caminhadas das pessoas, quiçá da possibilidade de acessibilidade, vereador Fábio Manfrinato, as pessoas que mais necessitam disso. Então, senhor prefeito, né, e secretário de um modo geral, né, nós mapeamos daquela região todas as praças e terrenos que necessitam, nas principais, olha o ponto de ônibus lá, né, as pessoas, tem hora que não tem nem condição de pegar ônibus, porque os matos tomam os pontos de ônibus. Nós precisamos dar solução a isso, né, ainda que seja nas vias principais, e nem custa tão caro assim, né, pode ser através de contrapartidas. Tem uma grande empresa realizando obras naquela região, nós deveríamos ter negociado isso, pelo menos uma calçada. Então, isso é muito importante e nós precisamos ficar atento em relação a isso. A nossa sugestão e o nosso pedido é para que a Secretaria de Obras, SEMA, prefeito, olhem com bastante carinho essa situação das praças públicas em vias de grande movimentação e que não possuem e não dão condições das pessoas trafegarem pelas calçadas. Essa aí é lá no Popular Ipiranga, na Vila Ipiranga, também. Essa aí é perto do Parque Sabiá, lá do Andorinhas. Enfim, fica nosso pedido e a nossa sugestão ao prefeito que também olhe por essas calçadas públicas. A par disso, também gostaria de dizer, o Coronel Meira, o vereador Coronel Meira, falou aqui a respeito da CEPLAN, né, e citou, inclusive, o colega lá, o funcionário Gustavo, a quem eu tenho grande admiração, e é um dos melhores funcionários da administração pública com quem eu tive a condição de tratar. Eu gostaria de enaltecer o trabalho do Gustavo aqui, que é um excelente funcionário,
mas concordo com o Coronel Meira, no sentido de que nós precisamos aumentar a comunicação entre as secretarias e ainda nas secretarias. E isso eu venho cobrando através da implantação de tecnologia, sistema de workflow, sistemas que permitem online que as secretarias se comuniquem, assim como a Câmara Municipal. Na sexta-feira passada nós estivemos no gabinete do prefeito e assim nós fizemos novamente o pedido para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Finanças. Nós precisamos de workflow, nós precisamos ter ciência, a população precisa saber aquilo que as secretarias estão fazendo online. Então, nós só vamos resolver esse problema através dos sistemas de workflow. Também gostaria de falar, isso aqui é matéria do jornal de hoje, né? E isso foi cobrado na sexta-feira no gabinete do prefeito. PAC de asfalto é suspenso no Santa Cândida. Nós só acompanhamos a licitação a hora que elas saem para a rua, nós não acompanhamos o desenrolar da solicitação. Isso aqui já era previsível acontecer, né, há muito tempo. Quando eu fazia campanha lá no Santa Cândida, e lá tenho muitos amigos, nós já sabíamos que essa empresa aqui não ia fazer o serviço, e quem foi lá cobrar e fiscalizar, só agora, hora que a empresa mandou uma notificação que vai deixar de realizar o serviço, nós vamos tomar parte da situação. Nós precisamos antecipar isso, nós precisamos cobrar aqueles que vencem as licitações aqui. Eu quero saber qual medida vai ser tomada em relação a essa empresa. Nós já pagamos mais de 1 milhão desse PAC, muito embora ela tenha realizado parte do serviço, não sei se é devido esse valor. Quem vai olhar isso aqui? Quem vai cobrar? Precisa acompanhar as licitações, do momento que as empresas vencem e o seu desenrolar. Precisamos mapear, fazer projetos de desenrolar essas licitações. Bom, em relação, gostaria de soluções para essas licitações, e também em relação ao que acontece no Santa Cândida. Também gostaria de falar, né, de maneira muito simples, em relação à nossa visita lá no aterro sanitário. Agradecer aos vereadores que estiveram lá presentes, aos funcionários da Câmara, da SEMA, da Endurb, que lá nos acompanharam, e também agradecer à empresa, né, a empresa que administra o aterro, porque foram muito receptivos e nos esclareceram muita coisa. Gostaria que a TV Câmara pudesse passar um pouquinho das imagens. E aí foi nossa chegada no aterro, né? Tivemos uma explanação muito bacana, muito importante da empresa Estre, né, que administra esse aterro, né? Eles expuseram para nós a forma como os caminhões chegam, como são pesados, né, até o descarrego desses lixos e o seu retorno. Nós pudemos acompanhar a chegada de um caminhão, né, quanto ele pesou no retorno. Obviamente, algumas sugestões e melhores soluções para a administração do dinheiro investido nesse aterro podem ocorrer. E certamente, através da comissão de obras, junto com o meu colega Carlinhos, meu colega Fábio Manfrinato, nós faremos algumas sugestões, porque é possível uma melhor fiscalização desse dinheiro público. E aí, enquanto as imagens vão passando, eu vou falar aqui um mapeamento que nós acabamos fazendo, né, e em relação a isso. Hoje, o valor da tonelada é R$ 83,50, segundo consta. Nós descarregamos, enquanto Bauru, 300 toneladas de lixo por dia nesse aterro, significa que 9.000 toneladas por mês devem ser descarregadas lá, e 108.000 toneladas de lixo por ano, provavelmente a gente descarregue lá. Cada caminhão, aproximadamente, pelo menos aquele que nós conseguimos pesar lá, eles carregam 7 toneladas de lixo. Então, significa que aproximadamente 43 caminhões descarregam lixo todos os dias lá. Significa dizer que nós, considerando 55 quilômetros entre idas e vindas,
percorremos 2.357 quilômetros todos os dias, gastando 471 litros de combustível. E isso significa que no mês gastamos 14.143 litros de combustível, que equivale a aproximadamente R$43.000. Gastamos, em média, R$900 de pedágios por dia, ou seja, aproximadamente R$30.000 de pedágio por dia. Gastamos cerca de 1 hora para ir e voltar ao aterro sanitário. Significa que nós gastamos cerca de 1.286 horas por mês para irmos e voltarmos ao aterro. Se considerarmos o custo médio de um funcionário de R$3.000, e considerando que, enquanto levamos o lixo lá, outros funcionários da Endurbe ficam esperando aqui o retorno para poderem captar o lixo, significa que o custo da hora de um funcionário é R$18,75, o que gera aproximadamente R$96.000 de ociosidade entre o percurso de ida e vinda de um caminhão por mês de folha de pagamento. Se a gente considerar algumas sugestões que são possíveis, de levarmos a esse aterro, por exemplo, colocarmos 4 funcionários em período alternados lá para fiscalizar essa pesagem de lixo, considerando um custo médio de R$3.000 por funcionário, gastaríamos R$12.000 por mês de funcionário para fazer essa fiscalização. Assim como uma balança, e eu consultei algumas balanças e encontrei balanças de R$20.000 a R$50.000, mas vamos considerar que uma balança custe R$100.000. Nós estamos falando aqui de 4 funcionários que representam 1,6 percentuais do que nós investimos no ano nesse aterro, no que pagamos. E uma balança de R$100.000 representa aproximadamente 1,10% do que a gente investe com lixo. Então, significa, e eu vi que o prefeito deve renovar o contrato com a empresa que faz que cuida desse lixo, significa dizer que se a gente negociasse 3% que seja de redução no valor dessa tonelada, nós conseguiríamos colocar 4 funcionários para fazer a fiscalização desse lixo e conseguiríamos colocar uma balança para fazer o double check da pesagem desse lixo. Além disso, poderíamos colocar painéis à frente da pesagem que possibilitassem qualquer pessoa, inclusive os motoristas, verificarem quanto os caminhões chegam pesando e quanto os caminhões saem pesando da empresa. Diga-se de passagem, não é um double check, porque o que nós vimos lá trata-se de uma empresa, a Estre, muito séria, muito competente, com ferramentas e equipamentos de última geração, inclusive da balança, e nós acreditamos que o trabalho seja feito de maneira muito zelosa, mas é importante que a gente fiscalize aquilo que ocorre dentro da nossa prefeitura. Muito obrigado, presidente, obrigado.